Olá, meus irmãos, tudo bem com vocês? Espero que sim, na presença do Senhor, nosso Deus e nosso Pai. Estamos sempre bem, porque Deus nos transmite sua paz. Deus nos transmite as mensagens que nos trazem alento para os nossos corações, não é mesmo? Porque tudo que vem de Deus, que provém dele, nos dá sustentabilidade, nos dá mais forças, mais coragem para seguirmos em frente, prosseguirmos com o nosso destino, a caminhada pela fé, e fazermos assim e seguirmos os seus mandamentos que ele nos manda todos os dias fazer, realizar a sua obra e trazer pessoas para fazer esse trabalho grandioso, né, que é levar o nome dele para todas as nações e assim fazê-lo conhecido em todos os povos, porque Deus ele merece toda a nossa honra, porque Deus é um Deus de amor, é um Deus de misericórdia, e até hoje temos nos mantido por aqui com um propósito e a promessa de que vamos para uma vida melhor, novos céus, uma nova terra. Então façamos o melhor para a obra do Senhor. E hoje eu trago para vocês um livro que eu pesquisei com muito carinho, com muito amor, que é o livro de Marcos, capítulo 13, versículos do 14 ao 23, que tem como tema o sermão profético continua a grande tribulação. Marcos 13, do 14 ao 23. Leamos com atenção, por favor. Ora, quando vós vides a abominação do assolamento, que fora predito estar onde não deve estar, quem lê, que entenda. Então, os que estiverem na Judéia, que fujam para os montes, e os que estiverem sob os telhados, que não desçam para casa, nem entre a tomar coisa alguma de sua casa. E o que estiver no campo, que não volte atrás para tomar a sua veste. Mas ai das grávidas e das crianças naqueles dias. Orai, pois, para que a vossa fuga não suceda no inverno, porque naqueles dias haverá uma aflição tal como nunca houve, desde o princípio da criação que Deus criou até agora, não jamais haverá. E se o Senhor não abreviasse aqueles dias, nenhuma carne salvaria. Mas por causa dos escolhidos que ele escolheu, abreviou aqueles dias. E então se alguém vos disser, eis aqui o Cristo, ei-lo ali, não acrediteis. Então se alguém também disser-vos, aqui está o Cristo, não acrediteis, porque são falsos profetas. Porque se levantarão falsos cristos e farão sinais e prodígios para enganarem, se for possível, até os escolhidos. Mas vós vede, eis que de antemão vos tenho dito tudo. Então aqui mostra, meus irmãos, o que Deus quer falar conosco através da tua palavra. Ele quis dizer o seguinte, que no grande dia, né, da tribulação que nós já estamos prestes a viver, porque nós estamos já passando por momentos e dias difíceis, porque vocês veem que no mundo tem muitas aflições, muitas doenças, muitas batalhas, guerras, muitas mortes, muitas pessoas servindo, fazendo mal, né? Então Deus ele vai entrar com providência. E ele aqui deixou bem claro que nós temos que nos preparar para esse dia grandioso, porque Jesus, quando voltar, Deus ainda não cumpriu ainda o que ele tem que fazer, porque ele já tem os seus escolhidos, ele está escolhendo ainda pessoas para levar consigo para os novos céus e uma nova terra. Então ele está dando ainda oportunidade para muitos que ainda não se chegaram a ele, não foram para a sua presença. Senão ele já tinha consumido os dias de todos nós aqui na terra, não é mesmo? Então ele ainda está sendo misericordioso, amoroso, bondoso, porque está pensando em salvar vidas, salvar almas. E muitas pessoas, infelizmente, estão fora da presença dele. E ele pede o quê? Que nós levemos o seu evangelho, preguemos a palavra dele para todas as pessoas, para que possamos salvar muitas vidas ainda. Ou seja, ganhar almas para Jesus. Porque isso é essencial, é muito importante, isso é um mandamento. Nós não temos escolha, nós temos que fazer. Por quê? Quando Jesus esteve aqui na terra, ele veio com um propósito iminente de salvar-nos. Salvou-nos, nos lavou e remiu dos pecados com o seu sangue precioso que foi derramado na cruz, e veio assim proclamar o reino, ou seja, pregar o evangelho para todos. Muitas pessoas
o seguiram, mas também teve muitas pessoas que o rejeitaram e não quiseram aceitar o cristianismo. Ainda assim é hoje, mas nós, como cristãos, temos o dever de levar a palavra. Não importa se a pessoa não quer aceitar, mas devemos falar, devemos convidá-la para ir à igreja, para orar, para fazer uma comunhão com Deus, porque nós precisamos salvar almas para Jesus. Porque Jesus, quando veio, ele veio determinado com esse propósito e ele conseguiu realizá-lo. Infelizmente, teve alguns que não seguiram, mas ele salvou muitas vidas, curou muitas pessoas. E nós devemos agora servir esse legado, que é a coisa mais importante a fazer, porque nós somos servos fiéis de Cristo. Então precisamos fazer urgentemente esta obra, meus irmãos, porque a fé ela, sem obras ela é considerada morta. Vocês sabem disso, né? Então nós temos que praticar esta fé. De que forma? Realizando obras, levando a pregação do Evangelho para todos, sem acepção de pessoas. Não devemos escolher fulano ou ciclano, não, é todas as pessoas precisam de uma palavra escrita aqui na Bíblia, uma orientação bíblica, porque muitos estão aí nesse mundão de Deus, infelizmente, perdidos, sem uma orientação, sem uma direção de vida. E Deus tem um caminho certo para essas pessoas, mas nós devemos ir lá para iluminar o caminho delas, para levar para elas uma palavra de esperança, de conforto, dizer para elas que existe ainda uma esperança, uma saída para a situação em que elas estão vivendo, porque muitos estão tão desesperados que até mesmo tiram sua própria vida, se suicidam. E quer dizer, isso daí é terrível, né, meus irmãos? Nós devemos evitar esse tipo de coisa, mostrando que existe sim uma saída. Para qualquer tipo de problema, existe uma solução. A única solução é buscar a Deus. Às vezes a pessoa está enfrentando uma depressão, está enfrentando um momento de tristeza muito grande, uma situação financeira difícil, um problema na família grave, uma doença grave, mas Deus, Ele tem a saída para todas essas coisas, meus irmãos. Mas basta que nós busquemos socorro, a ajuda de nosso Deus poderoso Pai. Ele só pede que nós o obedeçamos e o clamemos. Imploremos a Ele por ajuda, porque nós precisamos dEle para todas as coisas. Nós somos totalmente dependentes de Deus. Quem pensa o contrário está enganado, porque somente Deus pode nos salvar de todos os terrores que essa terra muitas das vezes apresenta. Situações difíceis, momentos complicados que o ser humano às vezes passa na vida, mas Deus tem a solução para todos os nossos problemas. Para Deus, esse problema que a gente acha que é uma coisa absurda, um gigante, para Deus é um problema simples de se resolver, porque Deus ele tem o poder para todas as coisas, realizar milagres, para derrubar todas as muralhas que aparecer na sua frente. Deus destrói essa muralha, derruba por terra, joga por terra toda maldição, toda palavra ao contrário. Deus tem poder para isso, mas nós temos que buscar a sua presença sempre, para que possamos estar engajados nessa obra, nesse evangelho que é tão precioso. Devemos ir e fazer discípulos de todas as nações. O que significa isso? Levar a palavra para as pessoas. Muitas pessoas estão sedentas aí fora, precisando de uma palavra vinda dos céus para ela, ou seja, que Deus deixou este livro, a Bíblia Sagrada, para nos educar, orientar a base da nossa fé, para que não fiquemos perdidos por aí, sem ter um caminho certo a seguir, porque o único caminho, o verdadeiro caminho que nos leva à felicidade e à realização de tudo, de todas as coisas que precisamos, é os caminhos que levam a Deus. Então não existe outro caminho, meus irmãos. Se você está perdido, precisando de ajuda, peça socorro não a homem, mas a Deus, e Ele restaurará a sua vida com certeza. Agora peço a vocês para, por favor, realizarmos a oração do Pai Nosso, porque é muito importante estarmos assim, cobertos do Espírito Santo de Deus em nossa vida. Oremos então, por favor. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa-nos, Pai, nossas dívidas e a todos que nós temos ofendido. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos de todo mal, pois teu é o poder, a honra
e todas as glórias. Amém. E agora eu vou me despedindo de vocês, meus irmãos, desejando que vocês continuem firmes na fé, continuem em comunhão com Deus, não saiam da presença do Senhor, porque este não é o momento agora é curto, o tempo é curto, porque Jesus já está voltando. Vamos ficar firmes na presença de Deus e ganhar almas para Jesus, porque assim como nós queremos ser salvos em Cristo, devemos também salvar os nossos irmãos que estão aí fora precisando de ajuda. Um beijo no coração de vocês, que Deus guarde sua casa, a sua vida e toda a sua família. Que Deus abençoe grandemente vocês. Fiquem com Deus.